ser a base, ser o que garante o equilíbrio e o bem de todos, ser uma criança controlada e um adulto sem direcionamentos, ser mal ou ser bom, nascer forte ou se tornar forte, ser Satoru Gojo ou se tornar Satoru Gojo. Em resumo, isso é ser o mais forte. Desde sempre, ser aquele predestinado a mudar as rédeas e direções do mundo da magia. Nascer para ser o destinado a criar uma revolução, mas morrer de forma solitária, sozinho e sem sequer uma única lágrima de qualquer um que você ajudou ou salvou. Viver em um ambiente sujo, onde todos que você enfrentou não tiveram qualquer honra em combate. Morrer ou viver sempre foram as duas opções durante o confronto, e quando morreu, sequer pôde ver o mundo que sempre sonhou. Satoru Gojo está confirmado agora como 100% morto. Ele não vai voltar como maldição, não vai reviver, não vai ressurgir, não vai renascer. Gojo teve seu ponto final dado por Jinja Kotami. E agora de fato, de vez, o mais forte feiticeiro está morto. Mas nem mesmo essa decisão, a decisão de morrer, foi uma escolha. Lógico, a gente não escolhe morrer, mas o modo que morremos pode ser escolhido. Morrer rodeado de pessoas, como disse o avô de Yuji. Nem isso o Gojo pôde ter. Nem o seu destino final foi o que ele quis para ele. Mas tudo que eu te peço agora é a sua inscrição, o seu like e vem comigo entender qual é o fardo de ser o mais forte. Em Shinjuku, todos os xamãs discutiam sobre pegar o corpo de Gojo após a derrota para Ryomen Sukuna e também se aproveitar da técnica de Kenjaku para tomar o corpo do mais forte, colocando Yuta em seu lugar. E todo mundo tratava essa ideia proposta por Yuta como algo errado, desumano, macabro e incrivelmente desleal com a própria energia amaldiçoada ou a natureza da vida. Afinal, a técnica de Kenjaku se trata de uma violação das leis da natureza, buscar um corpo morto, violar sua integridade e tomar posse de sua consciência, como se estivesse manipulando um simples boneco como uma arma. Diversos feiticeiros passaram por essa técnica, porém os mais icônicos de fato são Suguru Geto e Satoru Gojo. E guarde essa última frase, guarde essa informação, vai ser bem importante. E Yuta então dá início a um pequeno surto quando ouve que a situação que eles discutiam não era humano, se tratando de algo bizarro. Então ele diz, abre aspas, estamos enfrentando o maior feiticeiro da história, Ryomen Sukuna. Uma frase que impõe seu principal argumento ali, gritando com todos que se fosse necessário, ele abandonaria a humanidade para sair vitorioso. Ele faria assim qualquer estação. Não há honra no Jujutsu. O que vence é o vencedor, o vitorioso. Ideologia que o mais forte passou aos seus alunos. Assim como vemos no capítulo 58, quando Gojo conversava com Megumi, abre aspas, ser um feiticeiro Jujutsu é uma atividade individual. Não importa quantos aliados você tem ao seu lado, você sempre morrerá sozinho. Você só pode julgar e ser páreo para aqueles ao seu redor, ao invés de se imaginar sendo mais forte no futuro. Talvez por conta de uma carta na manga, você pense na pior das hipóteses. Se você ao menos sacrificar, tudo vai acabar bem. Continue com isso, que você pode esquecer ficar forte como eu. Você não daria conta nem do Nanami. Morrer e depois vencer e morrer vitorioso são duas coisas bem diferentes. Gojo ensina Megumi sobre o egoísmo e o ego. Não só ser mais forte, mas nunca duvidar de si mesmo e de suas capacidades. A confiança e a ignorância é a cartada mais forte do feiticeiro Jujutsu, pelo menos aqueles com grande potencial. Não significa ser imprudente em batalha, mas sim confiar que você próprio pode resolver qualquer problema, em uma mentalidade simplesmente inabalável. Takakuri e Ryu Ishigori também seguem por essa linha, chamando de duas eras diferentes, entendem esses pensamentos de Gojo e concordam com todas as afirmações. Tanto que no capítulo 181, ambos dão um aviso a Yotokotsu. Abre aspas. Feiticeiros, maldições, não importa. Os únicos que são capazes de transcender além de serem meramente fortes são aqueles com senso avassalador de si mesmos e um completo desprezo pelos outros. Ser um xamã não exige honra. Se a pessoa não confia em si, usa golpes baixos, não se importa se fere ou não o ego, honra ou qualquer que for o sentimento do adversário, esse oponente será forte. Já que além de forte,
é confiável e imprevisível, Sukuna, Gojo e agora Yuta, ser um monstro é um fardo, e um fardo deve ser carregado por aqueles que estão dispostos. Os mais fortes são aqueles que carregam desastres naturais. E ainda nesse capítulo 261, todos os feiticeiros ali que estavam na reunião falam estar preocupados com Okotsu. Pô, só estamos preocupados com você, Yuta. E aqui, Okotsu estoura e mostra a hipocrisia de todos. Afinal, por que se preocupar com ele? Por que só com ele? Por que ninguém se preocupa com o Gojo? Por que um monstro como Satoru deixou de ser humano? Em que momento isso aconteceu? Em que momento pararam de ver Gojo como uma pessoa como ele? Por que se preocupar com ele? Porque só ele, de novo? Gojo não é humano também? Ele não merece respeito? Satoru esteve disposto a virar um monstro, e se ninguém mais ali quisesse esse fardo, ninguém quisesse virar um monstro, Yuta estava ali disposto a isso. Disposto a ignorar qualquer coisa pela vitória, a ser um monstro completo. E essa foi a decisão dele, se tornar um monstro caso Gojo não vencesse. Assim vemos Yuta tomando o corpo de Gojo, já que o honrado acabou perdendo, mas não sem antes se importar com seu professor, o que pela natureza de Yuta, ainda vemos ele no fim como alguém gentil. Depois disso vou fazer um vídeo sobre essa gentileza do Yuta, principalmente para com Gojo, mas vamos lá. Nessa conversa de Yuta e Gojo, Gojo não julga as ideias de Okotsu, e até mesmo diz que ele seria idiota se não usasse os próprios recursos. Se ele é capaz de fazer isso, faça. Para Satoru seu corpo não importava, afinal em nenhum momento Gojo pensa sequer por um único minuto que ele perderia. Não precisava se preocupar com seu corpo, afinal ele era mais forte e ele ia vencer. Talvez a única mágoa dele seria todos assumirem que ele perderia, e também Shoko não ter dito nada demais. Mas ainda assim ele não se importava, já que em sua visão, ele teria que garantir que as crianças continuassem protegidas, o seu objetivo de vida, e também o fardo que ele mais carregou na batalha contra Ryoma em Sukuna. Meus alunos estão assistindo, então eu vou me exibir um pouquinho. E assim chegamos ao momento que Yuta pede que Gojo não se tornasse mais um monstro sozinho, e o próprio Satoru apenas queria que seus alunos fossem protegidos e não vissem seu professor matando pessoas, como ocorreu com o alto escalão Jujutsu. Em relação a virar um monstro, abre aspas, bem, isso vai ser impossível. Naquela época eu fui deixado para trás, então por isso que tem que compensar aquilo que perdi. Nessa frase, Gojo se lembra de Geto e entende de fato que seu amigo, agora 100%, falou há muito tempo atrás. Suguro queria a liberdade completa dos xamãs, para os mais fortes decidirem o que gostariam de fazer e não serem usados apenas como meras armas, assim como ele e Gojo eram usados pela escola de magia. O incidente com a Manai mexeu com os dois, uma garota gentil, brincalhona e principalmente uma criança. Não pôde ter uma vida normal durante toda a sua existência, foi perseguida e teve seu psicológico destruído por estar fadada a um único destino, ser a receptáculo de plasma estelar. Geto foi o primeiro que vimos tornando um monstro, por isso Gojo diz que ele deixou ele para trás. E para isso, Suguro começou pelos seus próprios pais e um vilarejo completo de pessoas, criando desprezo e indiferença pela vida não humana, mas por aqueles que não eram xamãs. Talvez se Geto não fosse assim tão humano, fosse mais um monstro mesmo puro, da maneira que ele queria ser, ele teria sacrificado sua família, teria moldado melhor o cortejo dos yokais e ido com força total contra o Tokotsu. Inclusive, Panda, Inumaki e até a Maki não estariam mais vivos se Geto não fosse minimamente humano. Sim, ele era um monstro, mas não um monstro completo. Não era como o Ryoma em Sukuna, por exemplo. A falta de sacrifício, a preocupação que ele teve com sua família, foi o que condenou ele àquela derrota. Sua paixão, seu lado humano, amoroso e simpático, foi o que condenaram a sua vitória naquela noite. Geto teve seu corpo tomado por Kenjaku. Apenas algumas pessoas suspeitaram sua morte, mas aqueles que ele mais lutou para proteger, os integrantes da escola Jujutsu, os xamãs, esses queriam seu corpo eliminado da existência, extingui-lo sem qualquer respeito ou amor ao que Geto foi. O único que teve compaixão com Suguro foi o próprio Satoru Gojo. Ato que simplesmente destruiu sua vida e resultou em sua morte.
Se Gojo fosse de fato um verdadeiro monstro como o Ryoma Sukuna, ele mesmo teria destruído o corpo de Geto. Não se importaria se Suguru morreu ou esteve vivo. Ele só o eliminaria, talvez nem mesmo deixando cortejos de yokais acontecer. Ali mesmo nas ruas, 10 anos antes em seu encontro, ele não teria hesitado ali no meio da multidão em matar Geto e todos ali, limpando qualquer que fosse a prova e se livrando de um futuro problema. Ser um monstro não é algo certo e nem mesmo bom, mas é o fardo que os mais fortes feiticeiros devem carregar consigo. Caso contrário, a morte será seu destino final, assim como ocorreu com Sukuna. Seu único erro até agora foi não arrancar a cabeça de Tadorimaki quando teve chance, ou eliminar de vez Okotsu. De resto, tudo o rei fez sem qualquer hesitação, apenas para inflar o seu ego e sua própria existência. E por fim, assim como Suguru Geto, nem mesmo em sua morte Gojo teve paz. Não protegeu as crianças que ele amava. Todas, sem exceção, sofreram danos graves em sua ausência. Okotsu quase morreu. Inomaki nem mesmo tem condições de batalha. Yuji está devastado. Hakari, Maki, nenhum tá bem. O mais forte não foi forte o suficiente, o que é bem irônico. Tendo agora o seu corpo profanado como uma simples arma, o que ele não deixou de ser nem mesmo por um segundo durante toda a sua vida. Gojo sempre foi e é uma arma. Enfim, deixa aqui a sua opinião sobre tudo que falei até aqui. O que você acha desse fardo que os mais fortes carregam durante a vida? Eu quero saber muito sua opinião. Então deixa aqui embaixo com a hashtag TeamGojo, que eu vou estar lendo, respondendo e dando um coraçãozinho. Obrigado por ficar até aqui e vejo você no próximo vídeo.